Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz, tudo bem? Vamos orar pelas crianças. Pai amado, nós te rendemos graça, depois deste momento maravilhoso da EBD, e esse momento maravilhoso de louvores a Ti, nós te rendemos graça, Senhor. Porque para nós é um privilégio estarmos aqui reunidos livremente em Seu nome, para expressarmos, ó Deus, a nossa fé, expressarmos, ó Deus, a nossa gratidão e os nossos serviços a Ti. Que o Senhor seja glorificado em tudo o que fazemos aqui, Senhor. Continue abençoando o trabalho com as crianças. Nós sabemos que esta é uma obra do Senhor. Te pedimos que dê sabedoria e discernimento às irmãs e que o Seu Espírito ministre ao coração das crianças. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir comigo em Jonas 3, de 1 a 10. É o que nós vamos ler hoje. Jonas 3, de 1 a 10. Entramos no penúltimo capítulo do livro de Jonas, dando sequência à nossa série de exposições, cujo título é Isso não é sobre baleias. Esse é o título da série. Isso não é sobre baleias. E o título da nossa exposição de hoje é O Deus das Segundas Chances. O Deus das segundas chances. Como eu disse, essa passagem ela vai do versículo 1 do capítulo 3 até o 10. Nós vamos ler toda a passagem hoje, mas eu quero dividir esse sermão em duas partes. Então, hoje nós vamos falar sobre o Deus das segundas chances, parte 1. Ok? Então vamos à leitura do texto. Jonas 3, de 1 a 10. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. Esta é a palavra do Senhor. Pai amado, estamos diante do seu livro, inspirado, infalível, inerrante, suficiente. Que o Senhor, ó Deus, possa me conduzir pelo seu Espírito. Que o Senhor faça o seu livro vivo a mim, Senhor, por graça e misericórdia, não pelos meus méritos. Senhor, me dirija, me conduza pelo seu Espírito. Assim também faça aos meus irmãos. Abra o entendimento, prepara o coração deles, como um agricultor prepara a terra para a boa semente, prepara o coração para que a sua palavra caia e encontre lugar, ó Deus,
para crescer e frutificar para a glória de Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor e Mestre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nos últimos dias, um pastor bem conhecido aqui no Brasil, ele criticou a expressão de fé de um grupo cristão no ambiente público. Esse grupo cristão estava ali na USP, na Universidade de São Paulo, cantando louvores, expressando a sua fé no ambiente público, o que é extremamente lícito no nosso país e normal. A igreja sempre fez cultos públicos. Existem shows de cantores cristãos que são feitos em lugares públicos. Mas esse pastor, embora eu não concorde que ele seja chamado assim, ele criticou essa expressão de fé desse grupo em um ambiente público. Nas palavras desse pastor, a expressão religiosa é algo que deve ocorrer apenas de forma privada e nunca pública. Deixe-me citar as palavras dele. Abre aspas. Ele está criticando esse grupo que estava fazendo esse louvor, cantando músicas cristãs no ambiente público. E aí, nessa reflexão, segundo ele, que ele fez na sua igreja, ele disse assim: parem com o teatro religioso. Parem de transformar a religião em espetáculo público. Religião não é espetáculo público. Presta atenção agora. Religião é a experiência particular e privada. Ritual religioso, celebração religiosa e prática religiosa acontece daquela porta para cá. Lá fora é justiça. Aqui dentro é oração. Lá fora é pão. Palavras bonitas, Palavras lindas. Porém, o que ele está dizendo, irmãos, é que a igreja, o povo de Deus, deve se restringir às 4 paredes do local em que eles se reúnem. Segundo o entendimento dele, a igreja só deve manifestar cânticos, louvores, adoração, pregação nas 4 paredes do local de reunião. Do lado de fora, bico calado, sem louvor, sem adoração, sem pregação. Mas se de fato é assim, irmãos, se a expressão da nossa fé deve se limitar apenas das portas para dentro, por que Jesus ordenou a grande comissão? Que nada mais é do que Jesus ordenando à igreja que saísse para anunciar
o Evangelho. Se a expressão da nossa fé não deve ser pública, como ele disse, apenas se restringir no ambiente privado, se eu só posso orar em privado, se eu só posso cantar em privado, se eu só posso pregar dentro das paredes do local de reunião, por que Jonas foi enviado por Deus para além das fronteiras de Israel? Se de fato é assim que a Escritura nos orienta, Jonas deveria ter sido ordenado por Deus a permanecer pregando e anunciando as palavras de Deus apenas dentro de Israel. Na verdade, irmãos, Israel sempre foi chamado para ser uma bênção para as outras nações, para dar testemunho para fora. Mas o que Israel fez foi se restringir, exatamente como esse pastor disse, a ela mesma. E nós sabemos que Deus criticou Israel por essa atitude exclusivista, de pensar que eles eram os únicos amados, eleitos de Deus. Então, uma fala bastante sem fundamento, vinda de um homem que é um dos expoentes do cristianismo no Brasil. Isso mostra a degradação e o impacto que o secularismo tem tido nos púlpitos. João Calvino diz o seguinte: Deus convida a todos indiscriminadamente através da pregação. Stuart Olliott diz o seguinte: toda pregação é uma proclamação da salvação, no pleno sentido do termo. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: sem pregação não há conversão, sem chamado não há respostas. E de fato, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 21, ele destaca a importância da pregação, seja ela dentro da igreja ou pública. Como o próprio Paulo fazia quando ele chegava nas cidades, ele ia nas sinagogas, em primeiro lugar, mas depois ele ia a público, pregando nas praças, nas ruas. 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está dizendo que pregação é loucura? Não, ele está dizendo que em um mundo onde os homens se dizem sábios por suas próprias sabedorias, a pregação se torna loucura. É algo que não tem sentido, é algo que não é valorizado e rejeitado. Mas Paulo está dizendo: uma vez que os homens não podem chegar a Deus por si mesmos, através da sua própria sabedoria, porque estão pervertidos devido ao pecado, Deus propõe um outro meio para que eles sejam salvos. E que meio é esse? A pregação. A pregação. E de fato, meus irmãos, a pregação é o meio pelo qual Deus salva pecadores. Portanto, não podemos abrir mão da continuidade da proclamação da palavra de Deus, aqui em ambientes restritos e também aonde nós estivermos no ambiente público, darmos testemunho da nossa fé.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Quer queiram, quer não queiram. Esse é o chamado. A proclamação da palavra de Deus foi o meio pelo qual Deus estendeu a sua graça e a sua misericórdia a um povo que vivia além das fronteiras de Israel. Em outras palavras, a expressão e a extensão da oferta, a pregação foi a extensão da oferta de segunda chance, dada a Deus tanto a Jonas quanto aos ninivitas. Jonas foi chamado para ir num ambiente público, proclamar a palavra de Deus a Nínive, um povo pecador, à semelhança de nós. Então a pregação foi o meio pelo qual Deus resgatou Jonas da sua obediência, mas também foi o meio utilizado por Deus para resgatar Nínive da sua perdição. De fato, o capítulo 3 de Jonas pode ser dividido em duas partes básicas. A primeira parte, quando Deus oferece uma segunda chance a Jonas, e a segunda parte, quando Deus oferece uma segunda chance aos ninivitas. Por isso que o título do sermão é o Deus das segundas chances. Deus poderia muito bem, já no jardim do Éden, ter resolvido o problema. Resolvido o problema. Ele havia dito: o dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ou seja, o dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que desobedecer a minha palavra, você experimentará a morte. E essa morte poderia ter sido absoluta. Mas Deus já mostrou no Éden que Ele é um Deus de segundas chances. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se o nosso Deus não fosse um Deus de segundas chances, nós já teríamos sido fulminados, completamente aniquilados, completamente destruídos. E quiçá nós poderíamos dizer que o nosso Deus é o Deus da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, da nona, da 10ª chance. Quantas chances o Senhor já nos deu, não? Como eu disse, eu vou dividir esse sermão em duas partes, portanto, hoje eu quero convidar você a me acompanhar entre os versículos de 1 até 3. E nós vamos ver Deus oferecendo uma segunda chance a Jonas. Isso deve servir para nós aqui como uma lição, de que Deus sempre vai nos oferecer uma segunda chance. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, há tempo para a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance. A chance. Ainda estamos em tempo de chance. O Senhor ainda está estendendo a mão da graça e da misericórdia. Acompanhe comigo o versículo 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo. Jonas está aqui, meus irmãos, sendo restaurado a sua vocação. E evidentemente, como nós falamos, Jonas não está sendo restaurado a sua vocação por causa dele mesmo, por causa dos seus méritos, por causa dos seus prodígios. Muito pelo contrário, nós conhecemos a história de Jonas até aqui e nós sabemos que Jonas merecia a morte e o castigo eterno. O que Jonas merecia era o inferno. Mas Deus está restaurando Jonas a sua vocação, não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas. É como se nós lêssemos aqui um eco da parábola do filho pródigo. Quando o pai oferece e estende uma segunda chance a um filho que merecia a morte. Então aquele pai restaura aquele filho à posição de herdeiro, não por causa do filho, mas apesar do filho. Porque essa é uma característica de Deus. O Deus bíblico, ele age a partir da graça e da misericórdia.
E detalhe, sem abrir mão do seu juízo. O que Deus está dizendo a Jonas aqui, quando ele pela segunda vez convoca Jonas, o que Deus está dizendo a Jonas é basicamente o que o autor de Hebreus diz no capítulo 8, verso 12. Hebreus 8, 12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus esquece? Será que Deus tem amnésia dos pecados que nós cometemos? Não, não é essa a ideia. A ideia é que Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que àqueles que estão em Cristo, Ele mesmo tendo consciência de que eles violaram tantos e tantos mandamentos, apesar dessa violação, Deus não atribui culpa a eles, por causa de Cristo. O autor de Hebreus está citando aqui Jeremias 31, 34. O capítulo 31 de Jeremias é a nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando Deus está convocando Jonas, ofertando a Jonas uma segunda chance, Deus está dizendo: ei Jonas, eis aqui a minha graça, a minha misericórdia. Eis que lanço no mar do esquecimento todos os seus atos de rebeldia contra mim. E aí no verso 2, nós temos a missão de Jonas. Para qual propósito Deus o chama? Diz aí o verso 2, parte A: dispõe-te. Aqui nós temos 3 ordens iguais, né? 3 ordens iguais ao versículo 1 e 2. Nós lemos o versículo 1 e 2 do capítulo 1 e 2. Se você ler aí comigo o capítulo 1, verso 2, se você voltar, você vai perceber que o Senhor havia chamado Jonas pela primeira vez, exatamente com essas 3 palavras: dispõe-te, vai e proclama. Dispõe-te, vai e proclama. Isso é a missão de Jonas: se dispor, ou seja, se levantar, se colocar em movimento e abrir a boca. Essa palavra aqui, proclama, na Septuaginta é o verbo kerixon, que significa simplesmente pregar, exercer um papel de arauto, exercer um papel de ministro, exercer um papel de representante do Senhor. Jonas, se levante, se coloque em movimento, eis que te envio até Nínive como um representante oficial, investido de autoridade do Rei dos Reis. Abra sua boca, Jonas, pregue, proclame, declare, anuncie. A missão de Jonas era essa: se levantar, colocar em movimento e proclamar a palavra. E é interessante, meus irmãos, que no verso 2 nos é dito que tipo de mensagem Jonas deveria pregar. Que tipo de mensagem Jonas deveria pregar? E nós descobrimos que Jonas foi enviado por Deus para proclamar, para pregar em Nínive, uma mensagem de juízo. De juízo. Está aí na parte D do verso 2, ele diz assim: proclama contra ela. Contra ela. Então Jonas é chamado por Deus, pela segunda vez, restabelecido ao seu ministério, para ir até Nínive e proclamar a mensagem do Senhor. Agora, se a mensagem de Jonas, se o tipo de mensagem que Jonas deveria pregar é uma mensagem de juízo, isso aqui nos mostra que existem sermões que serão sermões de juízo. Aliás, eu penso que todo sermão é um sermão de salvação e de juízo. Porque todas as vezes que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor,
O Senhor requer de nós um posicionamento à palavra que ouvimos. Não necessariamente, na verdade, a Escritura em nenhum momento nos ordena a fazer aquilo que alguns fazem, que é o apelo. Que no final da pregação nós temos que fazer um apelo para que os homens venham a Cristo. Na verdade, o que nós encontramos nas Escrituras, meus irmãos, é que toda pregação é o apelo. Toda pregação é um apelo. Você percebe ali quando Pedro, em Atos, ele abre a sua boca, cheio do poder do Espírito, e prega um sermão maravilhoso, confrontador, dizendo para aqueles que ouviam, dizendo para os judeus que vocês mataram o Senhor. É um sermão confrontador. Mas você observa que no final da pregação, Pedro não diz o seguinte: quem aqui quer aceitar Jesus, levante a mão. Se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Não. O próprio sermão de Pedro foi um apelo. Porque Deus chama os pecadores através da pregação. Deus apela aos nossos corações através da pregação. E em Atos o que nós vemos é que quando Pedro terminou de pregar, sem fazer apelo, os ouvintes se posicionaram. Pedro, o que nós devemos fazer diante dessas coisas? Veja que eles foram confrontados pela palavra e se posicionaram diante da mensagem que ouviram. Significa, meus irmãos, que ninguém, uma vez exposto à proclamação da palavra, vai ficar neutro. Ou a mensagem ou a pregação vai fazer com que você receba graça e misericórdia, ou ela vai servir como juízo de Deus. Porque a partir do momento que você escuta a palavra do Senhor, você não tem mais possibilidade de viver de maneira irresponsável. Jonas foi enviado para pregar uma mensagem de juízo, como nós vimos aí, é contra Nínive, contra Nínive. Essa mensagem que existe hoje, mensagem coach. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Você vai ser um empreendedor bem-sucedido. Deus abençoa, sim. Eu não vou dizer que Deus não abençoa, não. Você pode ser um empreendedor bem-sucedido. Mas, irmãos, existe também uma mensagem que deve nos confrontar, que deve nos despertar, que deve nos provocar, para que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos. E qual era o conteúdo da mensagem que Jonas deveria pregar? O tipo era uma mensagem de juízo. E qual era o conteúdo da pregação de Jonas? A resposta é simples. Jonas deveria pregar a palavra do Senhor. Está aí, no finalzinho do verso 2, o Senhor diz a ele, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Isso aqui é muito importante a gente observar, irmãos. Proclama contra Nínive a mensagem que eu te digo. Jonas deveria entregar uma mensagem específica da parte de Deus. Jonas não deveria pregar as suas opiniões, as suas ideias, os seus conselhos, suas experiências pessoais. Não. Jonas foi até Nínive para pregar juízo, e essa era a mensagem que Deus havia entregue a ele. Jonas não poderia adaptar a mensagem, aliviar a mensagem. Jonas não poderia cortar alguma parte da mensagem. E olha que o sermão de Jonas, nós vamos ver semana que vem, é um sermão curto. Talvez, pastor Marco, um dos sermões mais curtos que existiram. No texto hebraico, o sermão de Jonas a Nínive tem 5 palavras. 5 palavrinhas. É um sermão pequeno, mas um sermão poderoso.
Jonas deveria permanecer fiel, anunciando exatamente o que Deus havia dito que ele anunciasse. E deve sempre ser assim, irmãos. Deve sempre ser assim. O pregador, ele não foi chamado para anunciar aquilo que ele pensa, suas ideias, as suas opiniões, contar suas experiências, piadas. Não! Ele foi anunciado para proclamar a palavra de Deus, de maneira fiel. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, de 1 a 2. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Assim, pois, deixa-me colocar o contexto aqui. O problema aqui em Corinto é que a igreja estava sendo partidária quanto aos pregadores. Um estava dizendo o seguinte: não, eu gosto quando Paulo prega. Outro dizia assim: não, mas eu gosto mais quando Apolo prega. Ah, não, mas eu prefiro o Pedrão lá, que o Pedrão é bom na pregação. Então havia esse partidarismo. Aí o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, como nós falamos aqui na EBD hoje, capítulos de 1 até 6, corrigindo os problemas de ordem doutrinária ali da igreja. E aí no capítulo 4, ele faz uma transição, depois que ele critica esse partidarismo da igreja, no capítulo 4 ele faz uma transição, e ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É como se ele dissesse assim: que vocês nunca coloquem os pregadores no pedestal, que eles nunca se tornem ídolos, que vocês nunca tenham essa visão de quem proclama a palavra, que vocês enxerguem eles como ministros de Cristo. A palavra ministro aqui no português é uma palavra chique, né? Ministro, fulano é ministro. Mas a palavra no texto grego aqui é hiperetes, que significa escravo de terceira classe. Que os homens nos considerem escravos de terceira classe de Cristo. Segunda palavra que ele usa aí, despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro aqui é a ideia daquele servo, daquele escravo que cuidava da despensa. Ele era responsável por servir o alimento naquela família. É isso. O pregador é escravo de terceira classe de Cristo. Ele é despenseiro. E qual comida que ele serve? Como que ele alimenta a família? Está aí no final do verso, no meio do verso 1, ele diz: dos mistérios de Deus. O alimento do despenseiro é a palavra que Deus concedeu e colocou na despensa. Então é essa palavra que deve ser servida. Aí, no verso 2 ele diz: ora, além disso, ou seja, além de ser escravo de terceira classe e ter o dever de servir a boa comida, a dieta da igreja, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, eu, pastor Marco aqui, nós não seremos cobrados pela quantidade de membros que nós tivemos na igreja. Nós não seremos cobrados por quantas visitas nós fizemos, por quanto que nós arrecadamos de dízimo na igreja. Nós não seremos cobrados se a igreja teve ar-condicionado ou não, se os bancos eram confortáveis ou não, embora eu entenda que essas coisas são importantes também. Nós seremos cobrados pela nossa fidelidade à palavra de Deus, pela qualidade do alimento servido. E esse era o papel de Jonas. Era exatamente esse o dever de Jonas, que ele estava fugindo no primeiro momento. Então esse é o chamado. Deus restaura Jonas a sua vocação. Deus diz a ele que ele tem que ir a Nínive novamente, e ele vai a Nínive para proclamar a palavra de Deus de juízo. E ele vai lá para proclamar a palavra que Deus deu a ele, o alimento que Deus deu a ele, o menu que Deus colocou na mão dele para ele servir. E aí, a partir do verso 3, nós temos, de uma maneira bem interessante, qual foi a resposta de Jonas a esse segundo chamado. Quando Deus estendeu a mão da graça e da misericórdia para Jonas, oferecendo a ele uma segunda chance,
Qual foi a resposta de Jonas? Lembra, meus irmãos, que na primeira vez, lá no capítulo 1, o texto diz que Deus chegou para Jonas e diz: levanta-te, vai e pregue. O texto diz o quê? Que Jonas se levantou. Só que diz assim, mas, conjunção adversativa, já repararam que eu gosto das conjunções, né? Mas, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Por quê? Nós vimos lá por quê? Porque Deus tinha chamado ele para pregar no meio dos inimigos. Em ambientes além, como nós falamos aqui, da fronteira de Israel. Mas é interessante como Jonas responde a essa segunda chance de Deus, e eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro para nós. Nós temos que pegar aqui eu acho que dá para pegar Jonas como um exemplo. Olha o que diz o verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. E o texto diz assim, segundo a palavra do Senhor. Agora Jonas se levantou em obediência, não para fugir, mas para seguir e trilhar os passos que o Senhor havia ordenado. Diferente de antes, as atitudes de Jonas são respostas positivas à palavra que veio a ele. Isso mostra que quando Deus nos oferta uma segunda chance, é porque nós falhamos na primeira. E a segunda chance que Deus nos oferta é uma oportunidade de nós abraçarmos com toda a nossa força essa oportunidade. Nós não devemos passar. O profeta, meus irmãos, é aquele que experimenta em si mesmo o poder da palavra. O profeta recebia a palavra diretamente de Deus, revelação imediata, sem mediação. E quando ele recebia essa palavra, ele experimentava em si mesmo o poder da palavra. Nós temos essas figuras, por exemplo, quando Ezequiel tem visão de Deus, ele cai como morto, ele experimenta a glória de Deus. Nós temos a experiência de João no Apocalipse, quando ele ouve uma voz que vem até ele, e ele cai como que morto. Então o profeta é aquele que experimenta em si o poder da palavra, mas como consequência desse poder, ele é levado a anunciar a outros, para que os outros também experimentem o poder da palavra. Para que outros experimentem o poder da palavra de Deus que vem aos nossos corações de maneira poderosa, propondo transformação, nos chamando ao arrependimento, à reconciliação. Embora a mensagem de Jonas fosse mensagem de juízo, por detrás ela estava contida nela uma mensagem, um chamado ao arrependimento, um chamado a abandonar os maus caminhos, um chamado a abrir mão dos seus deuses, a abrir mão da sua confiança em si mesmo e correr para o único que pode salvar. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é por que Jonas foi comissionado a pregar aos moradores de Nínive? Como nós falamos no começo, se é verdade o que aquele pastor disse, que a igreja deve se limitar apenas às 4 paredes onde ela se reúne, por que Deus comissionou Jonas a pregar a Nínive? Uma cidade idólatra, uma cidade violenta, uma cidade inimiga. Por que Deus mandou Jonas exatamente para lá? Será que não tinha pecador suficiente em Israel para Jonas denunciar o pecado deles? Eu creio que Deus tinha no mínimo 2 razões para enviar Jonas, especificamente em Nínive. A primeira razão nos é mostrada no capítulo 1, no verso 2. Quando Deus ordena pela primeira vez que Jonas vá até Nínive, ele diz assim: porque a sua malícia subiu até mim. Em outras palavras, Jonas é enviado por Deus a pregar em Nínive, porque os ninivitas eram
pecadores. Portanto, onde houver um pecador, ali deve ser pregada a palavra do Senhor. De tal maneira que, se nós levarmos isso como uma verdade, todo lugar é lugar de pregar a palavra do Senhor. Porque não há um lugar nesse mundo, senão no céu, ou talvez até mesmo no céu, que não tenha pecadores. O céu tem pecadores, mas pecadores remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Então Deus envia, a primeira razão que Deus envia Jonas a pregar em Nínive é porque os ninivitas eram pecadores. E nesse sentido, a presença de Jonas a proclamar em Nínive era a extensão da misericórdia do Senhor sobre outros povos. O que Deus quer mostrar quando Ele envia Jonas a outros povos é que a misericórdia e a graça do Senhor não está restrita a Israel. Deus também está preocupado com outras nações. Então, razão número 1, Jonas é enviado a pregar em Nínive porque os ninivitas eram pecadores, portanto, precisavam ouvir a mensagem de salvação. A segunda razão pela qual Deus envia Jonas a Nínive está no verso 3. O verso 3, aí no meiozinho do verso 3, diz assim: Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Essa frase, irmãos, ela é uma frase extremamente difícil de traduzir, tanto no texto hebraico quanto no texto da Septuaginta em grego. Há uma certa discordância entre os comentaristas sobre a melhor tradução dessa frase. Alguns dizem que ela simplesmente está dizendo que Nínive era uma cidade grande, e literalmente uma tradução seria: Nínive era uma cidade grande do tamanho de Deus, usando meio que uma hipérbole, para dizer que Nínive era uma cidade muito grande, a extensão geográfica de Nínive era grande. Outros também vão dizer que a melhor tradução seria dizer que Nínive era uma cidade de muitos deuses. Seria essa a segunda possibilidade de tradução. Mas eu estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada, e ela concorda, e eu concordo com a tradução da Almeida Revista Atualizada, que ela diz: Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eu acho que essa é uma boa tradução. Porque ela faz meio que um paralelo, nos mostrando que, no capítulo 1, versículo 2, diz que Nínive, a maldade, de Nínive havia chegado até o Senhor. Então aqui no versículo 3, no meio aqui, como nós falamos, essa expressão, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, ela mostra, meus irmãos, que apesar dos muitos pecados dos ninivitas, Deus estende o seu amor, independente do tamanho do pecado que nós cometemos. Eu entendo que essa é uma boa tradução e ela capta essa ideia. Deus estende seu amor aos pecadores. Então, entendendo que essa frase no verso 3, ela está dizendo que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, ela está dizendo que a pregação de Jonas era nada mais, nada menos do que uma declaração de amor aos ninivitas. Ou seja, apesar dos ninivitas serem pecadores, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, mesmo tendo a sua malícia alcançado os céus, o Senhor ainda demonstra amor, graça e misericórdia ao enviar Jonas para chamá-los ao arrependimento. Deus está demonstrando através da pregação, através da proclamação de Jonas, o seu amor. Isso nos mostra, meus irmãos, que todas as vezes que nós, seja no ambiente privado ou no ambiente público, nós proclamamos a palavra de Deus, isso não é uma acusação contra os pecadores, muito pelo contrário, isso é uma manifestação do amor, do cuidado, da graça de Deus para com aqueles que estão perdidos. Esse é o grande ponto aqui. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista que a palavra de Deus é o instrumento utilizado por Ele para a salvação.
Não há salvação sem pregação. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, de 14 a 15, vai comigo lá. 2 Timóteo 3, 14 a 15. Olha a importância que Paulo dá às Escrituras. Ele escrevendo a Timóteo, que era um pastor jovem na igreja de Éfeso, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Agora lá no que ele diz aqui: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo que Timóteo, permanece naquilo que aprendestes. O que ele aprendeu? As Escrituras, que foi ensinada pela mãe e pela avó. E ele diz, desde a infância, desde a meninez, ele diz: Timóteo, tu sabes as sagradas letras, uma referência às Escrituras. E ele diz: essas sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus chama pecadores pela pregação da palavra. Por exemplo, em Efésios de 1:13, Deus santifica pela palavra. João 17:17, Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Deus edifica pela palavra, 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a exortação, o ensino, a correção. Deus edifica pela palavra, chama pela palavra, santifica pela palavra. E as Escrituras, meus irmãos, estão cheias de ensinamentos sobre isso. Para mim, um dos textos mais lindos sobre a palavra de Deus está em Deuteronômio 32, versículo 2. Vai comigo lá em Deuteronômio 32, versículo 2. Deuteronômio 32, verso 2. Olha que texto lindo, escrito de uma maneira poética. Lindo, lindo, lindo. Ele diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. O que a chuva faz sobre a erva? Sobre as plantas? Renova, traz vida, alegria, crescimento, amadurecimento. Olha o que Deus diz também em Ezequiel 37, de 1 a 7. Olha o papel da palavra na regeneração, que é aquele ato de Deus dar vida ao pecador. Olha Ezequiel 37, de 1 a 7. Ezequiel está lá na Babilônia, no exílio, e Deus leva ele em visão. E diz assim, Ezequiel 37, de 1 a 7. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Ao ouvir isso, olha qual foi o posicionamento de Ezequiel. Então, profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Qual foi o instrumento que Deus utilizou para trazer mortos à vida? A palavra de Deus. A palavra do Senhor. Olha o que diz Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
É uma promessa aqui, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, Paulo faz uma pergunta, mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que os ímpios invocarão aquele que ele não crê? E Paulo faz uma outra pergunta, e como crerão naquele que de nada ouviram? Se a igreja não deve expressar a sua fé, cantar louvores, adoração, pregar o evangelho fora das suas quatro paredes, como as pessoas que estão lá fora ouvirão a voz daquele que eles precisam responder? E Paulo faz uma outra pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? Outra pergunta que Paulo faz, e como pregarão se não forem enviados? Aí Paulo diz assim, mas como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. No contexto aqui formosos são os pés daqueles que proclamam as boas novas. Israel não pode alegar falta de oportunidade, mas nem todos obedeceram ao evangelho. O evangelho, como Calvino disse, a pregação é estendida a todos indiscriminadamente. São todos que irão responder positivamente à proclamação do evangelho? Não. Paulo está dizendo aqui, nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Aí ele termina com uma frase bem conhecida por nós, ele diz, e assim a fé vem pela pregação, embora o texto grego não use a palavra pregação aqui, o texto grego usa a palavra akouo, o verbo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. A fé vem pela pregação, aqui na Almeida Revista Atualizada, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse texto, literalmente, Paulo termina dizendo assim, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir qual mensagem? Uma mensagem específica. A mensagem que fala a respeito de Cristo. Como que o povo de Nínive poderia ser restaurado, ser perdoado, ser liberto do juízo, se Jonas não fosse enviado para lá para pregar? A pregação da palavra, meus irmãos, é o meio, o instrumento pelo qual Deus oferece segunda chance a todos. Como eu já disse aqui, a pregação do evangelho, ela fala tanto de boas novas quanto de más novas. As más novas nada mais são do que todos nós estamos mortos em delitos e pecados. Todos estão mortos em delitos e pecados. As más notícias são: o homem não está doente, o homem não está enfermo, o homem não precisa apenas de um retoque, o homem está morto. Fora de Deus, o homem está morto. Essas são as más notícias. Agora, as boas notícias é que Deus propôs um meio para restaurar a vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. E qual é o meio? É a fé, que é um dom de Deus. E como que Ele nos chama à fé? Através da proclamação das boas novas. Deus restaurou Jonas, irmãos, a sua posição de profeta por graça e misericórdia, a fim de que Jonas fosse também instrumento de graça e misericórdia na vida de outros, por meio da proclamação fiel da sua palavra. Como cristãos, irmãos, nossos corações deveriam transbordar de gratidão. Se tem um povo que deveria transbordar de gratidão, se tem um povo que não deveria viver murmurando nesse mundo, são os cristãos. Não apenas porque receberam uma segunda chance, não apenas porque receberam a oportunidade de retomarem, de voltarem
de recomeçarem. Mas pelo fato de que, para um cristão, está disponível todas as oportunidades de reconciliação do mundo. Aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Se tem um povo que deveria fugir para os braços de Deus, se refugiar debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, como diz o salmista no Salmo 91, se tem um povo que deveria sempre se aproximar de Deus na iminência do pecado, é o cristão. Porque ele já experimentou a graça e a bondade de Deus. E ele sabe que quando peca, o melhor lugar para se esconder é em Cristo. É nos braços de Deus. Ele sabe disso. Mas muitas vezes, como nós já falamos em sermões anteriores, nós insistimos a ser como Jonas, fugitivos de Deus. Eu quero encerrar esse sermão, irmãos, fazendo uma pergunta para nós. Nós falamos no começo que, segundo um pastor famoso aí, a igreja deve se limitar a expressar a sua fé em ambiente privado. Privado. Isso me leva à pergunta: nós temos levado aquilo que experimentamos nas pregações para a nossa vida? Porque tem uma diferença, irmãos. Tem uma diferença quando você escuta sermões e você tira do sermão apenas conhecimento intelectual. Quando a gente usa aqui uma palavra, uma expressão em grego, quando a gente fala de um contexto histórico-cultural, muitas vezes é isso que marca a nossa cabeça. É isso que nós extraímos. Então nós voltamos para as nossas casas, dizendo assim: hoje eu aprendi que a palavra aletheia em grego significa verdade, aquilo que não pode ser escondido. Hoje eu aprendi que Jonas tem um gênero literário de narrativa. Mas, meus irmãos, esse não é o objetivo último da pregação da palavra. Ou seja, o objetivo último de nós sermos expostos à proclamação da palavra não é alimentar o nosso intelecto, mas nutrir o nosso espírito. Nutrir o nosso espírito. O sermão, a proclamação da palavra, ela visa atingir a sua mente, mas fazer com que esse efeito na mente se desdobre ao coração, e que uma vez desdobrado ao coração, se desdobre em vida prática. Vida prática. Se você só está aprendendo coisas novas intelectualmente, se o seu coração não está sendo transformado pela palavra, pelas pregações que você escuta, seja aqui ou pela internet ou em outro lugar, se o seu coração não experimentou a transformação, o poder da palavra, é bem provável que você escute de Jesus, como ele disse para a geração quando ele estava aqui nesse mundo. Ele diz assim: os moradores de Nínive se levantarão no dia do juízo e testemunharão contra vós, porque deram ouvidos à pregação de Jonas.
O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando Jonas foi lá em Nínive, ele pregou. E houve verdadeira transformação de vida naquele lugar. Se os ninivitas, que eram pecadores, incrédulos, que não conheciam a Deus, deram ouvidos à mensagem de Jonas, por que nós, povo de Deus, não damos ouvido às pregações que ouvimos? Portanto, que você volte para casa com a tarefa de responder à seguinte pergunta: como você tem lidado com as pregações que tem ouvido? Esse é o seu dever de casa. Volte para casa e responda para você mesmo essa pergunta: como você tem respondido às pregações que tem ouvido? Como você tem respondido às pregações que tem ouvido? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar por sua graça e sua misericórdia. Ó Pai, que a sua palavra, ela seja de fato como o Senhor diz que é, palavra poderosa, capaz de penetrar juntas e medulas. Que ela seja a palavra do Espírito, que ela seja, Senhor, como o Senhor nos garante, aquela palavra que uma vez semeada jamais deixará de frutificar. Que nós possamos, Deus, darmos ouvidos à sua palavra. Que nós possamos, Senhor, obedecer a sua palavra. Quiçá essa, Senhor, é uma segunda chance, talvez uma 10ª, uma 1000ª chance que o Senhor tem nos dado, de refletir sobre a maneira como temos ouvido e dado atenção àquilo que temos escutado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos restaurou. O Senhor sempre está disposto a nos dar uma segunda chance, um novo começo. Que assim seja, Senhor. Que a sua graça e a sua misericórdia estendida a nós nunca seja rejeitada, Senhor. Eu te peço isso, meu Deus, para mim, para os meus irmãos e para todos aqueles que pertencem ao Senhor. Que nós, como igreja, Senhor, continuemos proclamando a palavra do Senhor, seja no ambiente privado quanto no ambiente público, porque para isso fomos chamados, Senhor. Para isso fomos chamados. Portanto, eu te agradeço e te louvo, em o nome de Jesus. Amém.